O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta terça-feira, 19 de agosto. Tribunal de Justiça realiza ação para viabilizar reconhecimento paterno de forma gratuita. Volta Redonda vai contar com drone com infravermelho em ações de segurança e mapeamento urbano. Bombeiros fazem ação preventiva de incêndios florestais. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom dia! O inverno mais rigoroso do Rio de Janeiro nos últimos 20 anos está registrando o aumento de casos de rinite, asma e bronquite no estado. Isso sem falar no número de internações por síndrome respiratória aguda grave. Em busca de alternativas menos agressivas ao organismo, a homeopatia surge como forma de prevenção e tratamento complementar. O tratamento homeopático também atua no fortalecimento emocional, que influencia diretamente na redução dos sintomas e no equilíbrio do sistema imunológico. Ela vem para tratar de forma efetiva, individualizada e natural essas doenças. A homeopatia, ela vê o indivíduo como um todo, não só o sintoma. Ela vai ver a parte emocional, o ambiente que ele vive e sim como são as crises, quando que elas acontecem e quando elas são mais potencializadas. E através das medicações homeopáticas ou medicamentos dinamizados, nós vamos tratar a causa dessas doenças, fazendo com que a potência das crises reduzam e o espaçamento entre elas aumente. É um tratamento que deve ser em conjunto com os tradicionais. Não se deve abandonar os tratamentos tradicionais, mas sim potencializá-lo com homeopatia. E, para ser mais efetivo, tem que sempre ter orientação de um profissional habilitado. O mercado de trabalho para historiadores tem passado por mudanças significativas com novas oportunidades. Neste Dia do Historiador, vamos falar com quem vive a história no dia a dia. Não é isso, PV? Bom dia! É isso mesmo, Vicente. Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. Mudanças que passaram a acontecer a partir da regulamentação da profissão realizada em 2020, e que estabelece aí alguns requisitos para exercer a profissão de historiador no Brasil. Hoje a gente recebe aqui no Bom Dia Alerj o historiador, pesquisador, professor também aqui da Escola do Legislativo, o Douglas Libório, para falar sobre essa profissão. Douglas, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. O que você acredita que mudou em relação a essa regulamentação a partir de 2020 na profissão de historiador? Bom dia, queria agradecer a TV Alerj pelo convite. O primeiro ponto que eu acho que vale situar é que a regulamentação de qualquer profissão mostra como a sociedade acredita que aquela profissão vale para o seu dia a dia, para o seu cotidiano. Então, nos últimos anos, tem tido alguns diferenciais em muitos concursos públicos ao redor do Brasil que há vagas selecionadas especificamente para historiadores. E eu queria destacar as duas edições de concurso nacional unificado, que nos blocos temáticos há um bloco de cultura e humanidades, em que há vagas para historiadores. Muito claro, para a Fundação Nabuco, por exemplo, Joaquim Nabuco, por exemplo. No caso do Rio de Janeiro, especificamente aqui da cidade do Rio, que é uma cidade que é um patrimônio a céu aberto, muitas contratações de restaurações de edificações, sítios arqueológicos, têm demandado no mercado de trabalho historiadores para fazer inventários e levantamentos. Então, nos últimos 4 e 5 anos, o historiador tem tido cada vez mais uma inserção, começando pelo seu próprio registro. Hoje, qualquer historiador pode tirar o seu registro no site do Ministério da Fazenda, Ministério do Trabalho, e há um mercado cada vez mais diversificado, tanto na área de restauração, quanto na área de concursos públicos, quanto na própria área de ensino. E Vicente, ele falou que, conta um pouco da história, o Rio de Janeiro é uma história a céu aberto, E aqui, onde a gente está gravando o Bom Dia Alerj de hoje, também tem uma história. Conta um pouquinho pra gente. O que aconteceu aqui, Douglas? Cidade do Rio de Janeiro, durante muito tempo, foi uma cidade capital. Falar do Rio é falar de Brasil. E nós estamos no local que todos esses tempos se misturam. O tempo da antiga Avenida Central, que liga o porto da antiga Praça Mauá, até a região que é a Glória, que era a grande avenida do início da República, que contava a história mundial através da arquitetura. Muito dessa arquitetura hoje se perdeu. Nós temos arranha-céus, mas nós temos aquele núcleo que é a Cinelândia, que sobrou, que é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o Museu de Belas Artes,
o Palácio Pedro Ernesto. E, ao mesmo tempo, nós temos uma avenida em transformação. Uma avenida hoje que serve à vida rodoviária, aos VLTs e também aos grandes prédios que marcam a própria cidadania carioca, como que é o prédio da Assembleia Legislativa aqui na Rua da Ajuda. Então, falar de história é falar de tempo, mas principalmente falar de transformações. Douglas, o Legislativo Fluminense faz parte da sua trajetória, tanto acadêmica quanto profissional também. O que despertou em você a falar sobre a política fluminense? Principalmente o fato de que, e é importante sinalizar que 2025 é o ano que nós celebramos os 50 anos da fusão do Estado do Rio de Janeiro com o antigo Estado da Guanabara. 50 anos de criação da Alerj. A produção bibliográfica sobre história, que nós chamamos de historiografia, pelo menos no Rio de Janeiro, ela sempre foi muito pobre em relação à história do parlamento brasileiro. Possivelmente porque nós, durante muito tempo, enfatizamos o poder executivo. Tá? O Brasil passou por 2 ditaduras. Então, desde que eu entrei na Assembleia Legislativa em final de 2016, eu percebi que o Palácio Tiradentes era o grande chamariz para a sociedade. Como conhecer a história política, como conhecer a história da cidadania, sem que ficasse chato e pesado. Vamos trazer o prédio para o coração da cidade, vamos contar a história do parlamento através de cada espaço daquele prédio, que é um prédio icônico para todos nós. Então, de certa forma, foi uma simbiose muito positiva. Contar a história da sociedade, contar a história do legislativo, continuar construindo a nossa cidadania através de um prédio que é muito querido por todos e todos. Você que produziu um livro também falando sobre o Palácio Tiradentes, em parceria com a nossa produtora jornalista Márcia Manga da TV Alerj, também fez parte do Memórias do Parlamento, que inclusive está disponível no YouTube da TV Alerj para quem puder assistir, super recomendado. Como foi reviver essas histórias do Palácio Tiradentes, da Alerj, e poder contar um pouquinho mais sobre a respeito da política do Estado? Acredito que viver um ambiente como o Palácio Tiradentes, para todos nós, é uma experiência muito singular, porque é uma experiência de vários tempos. Nós temos lá o tempo do Rio Capital, nós temos o tempo do Rio Legislativo Estadual, nós temos o tempo do Rio Guanabara, mas principalmente nós temos o tempo do afeto, a memória do afeto, que todos nós criamos com aquele espaço. A memória da atenção, porque é um espaço que decide cada rumo do dia a dia do Estado do Rio de Janeiro e no passado do Brasil. Então, como trazer isso à tona? Como trazer isso à tona num espaço que ainda é muito marcado e que ano que vem faz 100 anos? É uma responsabilidade muito grande. Então, acredito que, principalmente, eu acho que o diferencial ali foi eu ter entendido, como a própria Márcia Manga fez, que a história tem que ser dita para amplas audiências. Ela não pode ficar encastelada num conhecimento muito erudito. Como tornar aquela história acessível? Então, eu entendo que eu me vesti a carapuça de um operário. Peguei a matéria bruta, que é aquele conhecimento, aquele espaço, aquela arquitetura, e mostrei para a sociedade que aquilo ali é cultura. E que a nossa identidade é construída ali a cada dia. A gente não fala ali só do passado, mas de que futuro nós escrevemos a cada momento. E eu acredito que o Memórias do Parlamento, ele tem esse benefício. De certa forma, o meu livro, ele traz o material mais compilado, mas o Memórias, ele desperta claramente a memória do afeto que a sociedade cria com esse tipo de espaço. Mostra como que a cidade, o ambiente urbano, é algo vivo. Daí a função do historiador. Trazer o passado, mas mostrar os caminhos do futuro. E Douglas, você falou sobre o futuro também. Como transformar uma pessoa agora que está terminando essa formação acadêmica, ainda na escola, despertar essa sementinha de querer exercer essa profissão, ser um historiador? Quais as características e onde atua um historiador? Bom, inicialmente acho que é importante eu ser sincero, nós não estamos num bom momento a nível mundial. Nós vemos dificuldades em termos educacionais, dificuldades em termos democráticos, dificuldades em termos cidadãos. Mas eu acredito que daí vem a responsabilidade do historiador. Eu acho que de todos os grandes profissionais das áreas de humanidades, o historiador é o único que pode falar que consegue mediar claramente os tempos. Nós conseguimos entender o que aconteceu e ver os sintomas para muitas coisas não se repetirem. Daí a necessidade e o imperativo do historiador na cena enquanto nós vivemos hoje. Acredito que a atual geração, pelo menos a geração dos últimos 10, 15 anos, tem tido muitas pautas que são sensíveis ao trabalho do tempo. A pauta identitária, a pauta de gênero, a pauta racial, que ela é fundamental para poder, de certa forma, cada vez mais botar a história na rua. E aí o historiador, a partir disso, ele tem muitos caminhos de atuação. Como eu já falei um pouco, o próprio caminho do ensino enquanto um todo, o próprio caminho do espaço público, da gestão pública, que nós pensamos aqui, por exemplo, o próprio Palácio Tiradentes, mas eu diria principalmente o historiador tem o caminho do espaço da cultura.
Eu falo isso muito porque eu tenho atuado nos últimos anos enquanto curador e eu tenho percebido o quanto há necessidade, muitas vezes, de um pesquisador da área do tempo, de um agente do tempo, para pensar as grandes exposições da cidade do Rio de Janeiro. Eu estou finalizando uma exposição agora na Casa Museu Eva Clabin, que eu articulo mitologia greco-romana com a cidade do Rio de Janeiro. Uma coisa que parece que é totalmente distoante, mas não, é possível ter esse sentido. Mas é necessário que o profissional de história esteja ocupando esse espaço. E é uma luta, não é tão simples. Sair dessa lógica totalmente vinculada à sala de aula e entender que a cidade é uma sala de aula, que o museu é uma sala de aula, que um espaço parlamentar é uma sala de aula. E, ultimamente, esses desafios estão postos à mesa. A surpresa, eu diria, que é o grande prato do historiador. Douglas, muito obrigado pela sua participação. E fica aqui mais uma vez a recomendação para assistir o Memórias do Parlamento, que está disponível no YouTube da TV Alerj. Contou com a participação do Douglas Libório, da Márcia Manga e também uma participação sua, né, Vicente? Volto com você no estúdio. Verdade, PV. O episódio 6 já está saindo do forno, já está sendo editado e finalizado e com participação do Douglas também de novo. Douglas, que é um excelente profissional, um historiador que a gente admira muito, que se deixar a gente fica aqui ouvindo as histórias dele, que ele conhece muito bem o passado, mas sabe fazer essa conexão com o presente, né? Agradece aí ao Douglas mais uma vez. Obrigado. Vamos ao nosso giro de notícias de hoje. Este ano, no Rio de Janeiro, 100.737 crianças foram registradas. Entre elas, 5.217 sem o nome do pai. O estado tem um índice de subregistro paterno maior do que a média nacional. Neste mês do Dia dos Pais, uma ação social da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio promoverá o reconhecimento paterno gratuitamente. A iniciativa é parte do Pai Presente, um programa nacional instituído pelo Conselho Nacional de Justiça. Será amanhã e quem detalha é o juiz da Vara de Registros Públicos, Alessandro de Oliveira Félix. O nome do pai na certidão de nascimento da criança e do adolescente pode mudar a história. Então, para isso, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro vai fazer um evento grande no dia 20 de agosto, para que todo mundo possa gratuitamente, sem necessidade de um advogado, regularizar essa situação. O que é preciso? É preciso que se traga a certidão de nascimento da pessoa e um documento com fotografia. Será feita a triagem e depois disso, depois de feito o procedimento, sairá a pessoa com o nome do seu pai na certidão de nascimento e poderá ter aquele documento que vai mudar a sua história para sempre. Um drone de última geração reforçará o trabalho das forças de segurança de Volta Redonda e também apoiará as ações da Defesa Civil e da mobilidade urbana, de dia, de noite e em condições climáticas adversas. O equipamento possui alcance de 10 km a partir do controle do piloto. Suas câmeras contam com visão térmica, zoom de 30 vezes, capaz de identificar objetos a aproximadamente 2 km de distância, e recursos de reconhecimento facial e leitura de placas. Integrado a sensores de detecção de disparos de armas de fogo, o equipamento é capaz de decolar automaticamente em poucos minutos até o ponto exato da ocorrência, permitindo acompanhamento em tempo real. O drone também poderá transportar até 11 kg de carga e é adaptável a diferentes módulos, com mapeamento urbano em 2D, 3D e 5D, permitindo identificar ocupações irregulares, assoreamento de rios e áreas de desmatamento. Para operações noturnas, conta com canhão de luz com alcance de 300 metros e garras para transporte ou lançamento de objetos, como boias de salvamento e outros itens necessários em ações de emergência. O Morro do Elefante, uma das áreas mais sujeitas a incêndios florestais no Rio, foi alvo de uma ação preventiva do Corpo de Bombeiros. Em parceria com brigadistas do Parque Nacional da Tijuca, os bombeiros fizeram um aceiro, a criação de uma faixa de terreno sem vegetação para conter o avanço do fogo nessa região da Mata Atlântica. O relevo do local, aliado à presença de capim, aumenta a vulnerabilidade a incêndios provenientes da zona próxima à estrada Grajaú-Jacarepaguá. Somente este ano já foram registrados mais de 9.000 incêndios florestais no estado, um número menor, no entanto, do que os 11.000 notificados no mesmo período de 2024. Vamos agora dar uma olhada no tempo em algumas cidades do estado.
Você vê aqui na tela, Saquarema está com sol, 20 graus, São Fidélis está nublado, 19 graus, Teresópolis está nublado, 13 graus e São Gonçalo está também nublado, 20 graus. Vamos ver agora como está o tempo no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro amanheceu com sol, uma manhã fria, mas a temperatura deu uma leve subida em relação a ontem. Nesse momento faz 20 graus, a máxima prevista para hoje é de 26 graus. Obrigado, Rodrigo Melo, pelas imagens aí do Pão de Açúcar. O Bom Dia Alerj termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerj@alerj.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã!